Nós temos falado aí às quintas-feiras, nossa campanha Encontro com o Espírito Santo. Muita coisa já aconteceu e muita coisa ainda há de acontecer, porque nós acreditamos nisso e sabemos tamanha a importância do Espírito Santo. Qual é o desejo do Espírito Santo para a igreja? Porque a vontade de Deus ela já foi revelada. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus já foi revelada. Porque quando está escrito que diz que você ainda não descobriu o que verdadeiramente Deus tem preparado para nós, só que não está escondido de nós, estava escondido para nós. Só que agora você pode, obrigado, tá? Você pode participar, querido, das coisas do reino de Deus. Agora, é importante saber que a manifestação de Deus precisa de um empenho nosso, amém? Tem um posicionamento que nós precisamos apresentar. Abre sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Encontro com o Espírito Santo, Atos 2. Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, fala comigo, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de uma perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes que aqui estão falando? Então, como o ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elonitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frigília, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como o ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Fala comigo, novidade de Deus. Porque Deus, querido, é o Deus da novidade. E você pode ter certeza que nem tudo do céu já foi revelado. Deus tem sempre algo novo para revelar para mim e para você. Porque lá no livro de Apocalipse diz que lá no céu o pessoal vai ficar santo, santo, santo. Não é porque é um bando de boneco, não. É tamanha a majestade, a grandeza de Deus, que vai levar as pessoas a uma perplexidade daquilo que é a manifestação de Deus. E aqui, querido, aconteceu essa novidade. Mas aqui, esse texto fica claro para mim e para você, que semana passada eu terminei aqui falando que eles tinham uma expectativa no coração. E o texto começa dizendo que eles estavam reunidos quando a manifestação de Deus veio. Eles estavam reunidos no cenáculo, no lugar da oração. Eles estavam reunidos aonde? Mas não é porque eles estavam precisando, que tem muita gente que vai orar quando precisa. Eles estavam orando porque Jesus tinha falado com eles. Jesus tinha mandado falar: fiquem em Jerusalém até que venha do alto a manifestação do Pai. Porque eles entendiam, querido, porque agora havia uma expectativa. Jesus morreu. E a expectativa era que ele ressuscitaria.
Jesus ressuscitou ao terceiro dia, apareceu lá. Depois a expectativa deles era que Jesus aparecesse aonde tinha falado com eles. Jesus apareceu no lugar que tinha falado com eles. Agora a expectativa deles era qual? Jesus enviar o Espírito Santo, que Jesus tinha falado com ele. Porque, querido, eu preciso de ter um entendimento claro que toda promessa de Deus se cumpre, amém? Falar para quem está perto de você assim, toda promessa de Deus se cumpre. Você pode ficar na expectativa que algo da parte de Deus sempre vai acontecer na vida da igreja, sempre. Então, de repente aconteceu. Porque parece às vezes que está tudo normal, tudo natural. Mas se tiver alguém obedecendo, querido, o céu se move. Tem alguém obedecendo, o céu está se movendo. Pode ter certeza disso. Foi assim no Velho Testamento, é assim no Novo Testamento. Porque com Deus é assim. Ele dá uma direção, alguém pega essa direção, recebe, aguarda a manifestação dele, e isso vai acontecer. E o detalhe que todos que estavam lá naquele lugar, obedecendo, foram batizados. Todos. Segundo a história, tinham 120. Quantos? Mas na verdade, que tem um outro texto que diz que tinha 500 pessoas lá. Só que 380 não teve paciência, foi embora. Porque uma coisa que eu e você precisamos entender, que as coisas de Deus nunca vão acontecer da minha forma e no meu tempo. Então é preciso ter uma expectativa no coração e a paciência para poder a manifestação de Deus acontecer na nossa vida. Esses dias eu estava lembrando de Saul. Saul era um cara extremamente apressado, querido. Tudo que ele fazia de qualquer maneira. Aí um dia Samuel perguntou a ele: poxa, por que você fez isso? Ele, movido pelas circunstâncias. Posso falar um negócio para você? Não seja movido pelas circunstâncias, querido. Seja movido pela palavra de Deus, amém ou amém? Seja movido. Porque aquilo que pode estar demorando para você, para Deus pode ser um teste na tua vida, querido. Para ver se você vai continuar. Porque a gente vê Deus fazendo milagre na hora que as pessoas pedem e Deus fazendo milagre depois. Tem pessoas na Bíblia que eles sempre esperavam um pouquinho mais. E outros ele fazia milagres. Agora, por que o que veio do céu, que era importante, porque uma coisa que eu e você podemos, que você pode não entender nada sobre o Espírito Santo, mas você precisa entender que isso é importante para você. Você pode ter um monte de conhecimento a respeito do que o Espírito Santo não é. Porque tem gente falando muito que o Espírito Santo não é e pouca gente falando que o Espírito Santo é. Então você pode ter uma noção do que o Espírito Santo não é. Mas uma coisa você precisa entender, que ele é importante para a tua caminhada. Ele é importante para a tua fé. Ele é importante para a tua santidade. Ele é importante para a tua salvação. Amém, querido? Porque o céu trabalha em conjunto. Em conjunto, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e conjunto contigo. Porque se não houver a tua cooperação, querido, não tem manifestação de Deus. Porque Deus se manifesta através da minha cooperação e da tua. Então, quanto mais dedicado a um relacionamento íntimo com Deus, mais Deus pode me usar na terra. Só que, querido, às vezes as pessoas se perdem por causa de questões de igreja, questões de família. Está cheio de gente com o coração cheio de troço por causa de igreja. Começa até bem, daqui a pouco está com o coração carregado de negócio por causa de igreja. E Deus vai ficando de lado. O Espírito Santo vai ficando de lado. A presença vai ficando de lado. O prazer do relacionamento vai ficando de lado. Porque se você olhar aqui no texto, tem todo tipo de gente aqui. Só que todos que estavam ali com o mesmo propósito, eram vários tipos de pessoas, de vários lugares, foram alcançados. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus visita é propósito,
é gente posicionada. Eles estavam todos, eram pessoas de várias nações diferentes, mas todo mundo com o mesmo propósito. Porque o único interessado em confusão é o diabo, querido. Você está me ouvindo ou não? O único interessado em conflito é o diabo. Porque você quer ver, querido, aonde tem a manifestação de Deus, tem a manifestação do diabo. Você quer ver uma coisa? Todo mundo orando em línguas, estava ou não estava? Sim ou não? Nós não lemos aqui? E tinha alguns zombando, falando que eles estavam doidão. Já tinha gente tomado pelo demo lá. Enquanto tinha um montão lá. Qual era o cara? Porque sabe qual é a questão? A igreja, esses dias eu vi uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que a igreja tem 3 tipos de pessoas. Aqueles que abraçam de cara. E esse é 10% só. Tu fala alguma coisa, aqueles 10%, uau, abraça de cara. Não, é 40%. Os outros 40% só vai abraçar depois de pensar. 40% abraça na hora. 40% só abraça depois de pensar. 10% só abraça depois que tiver resultado. E tem 10% que não abraça por nada, que nunca vai abraçar, que é a turma do contra. É aquela turma do pé atrás. Eu não sei por que está em igreja, querido. Se eu vou desconfiar da manifestação de Deus, por que eu vou ficar perto de Deus? Você está me ouvindo aqui ou não? Porque na verdade Deus queria que toda a cidade de Jerusalém fosse batizada com o Espírito Santo. Mas só foi batizado quem estava dentro do propósito. Porque a multidão depois, e detalhe, logo depois 3.000 pessoas se batizaram. Logo depois, você acha mais na frente um pouquinho, pregação de Pedro, porque eles estavam zombando, falando que estavam todo mundo bêbado. Pedro começou a pregar e se compungindo eles no coração, perguntaram: o que faremos nós? Pedro falou: se arrependam, para que venha sobre vós o dom do Espírito Santo, porque era a proposta de Deus. Mas eles poderiam ter sido alcançados naquela primeira manifestação. Mas eu nunca serei alcançado, querido, se eu estou colocando barreira para a visitação de Deus. Se há barreira, se há incredulidade, se há dúvida. Porque estava todo mundo andando em língua e eles falaram: pô, estão zombando. Tinha gente zombando. Mas peraí, estava em Jerusalém para quê? Porque era a festa em Jerusalém, era a festa de Pentecostes. Eles subiam em Jerusalém para adorar a Deus. Porque Pentecostes representava 3 coisas. Quando Deus deu a lei a Moisés, quando também representava tempo de primícia, que era a festa da colheita, Shavuot, e também quando foi essa descida do poder de Deus. Então eles estavam em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. Mas por que eles foram por causa da festa de Pentecostes? Porque eles eram crentes, amém ou não amém? Eram crentes, mas com dúvida. Porque quando viu a manifestação de Deus, porque, querido, ovelha, Deus vai tirar uma igreja dentro da igreja. Deus não vai tirar a igreja no mundo não, querido. Deus não vai lá fora salvar o mundo. Deus vai salvar a igreja. Agora, uma igreja dentro da igreja. Ah, eu vou só porque eu estou na igreja? Eu gostaria que fosse isso. Eu gostaria, mas infelizmente não é. Eu preciso verdadeiramente de um posicionamento. Porque tinha 120, cheio do Espírito Santo e orando em línguas, falando as grandezas de Deus. Eles ouviam a grandeza de Deus pela boca deles. Eles estavam falando as grandezas do reino de Deus. E tinha outros zombando, falando que eles estavam bêbados. E detalhe que eram crentes, mas com comportamento do mundo. Porque quem deveria zombar é o pessoal do mundo e não o pessoal da igreja. Você está me ouvindo ou não? Vocês estão ouvindo? Porque eu preciso crescer a respeito disso, que eu posso estar no lugar certo com o propósito errado.
Eu posso estar no carro da multidão. Não, eu vou para a igreja porque para mudar de hábitos, querido, tem que mudar o coração. Tem que mudar o coração. Tem que mudar o caráter. Ser ministrado. Porque eles estavam ali por um propósito. Então eu tenho que estar na igreja por um propósito. Fala, eu tenho que estar na igreja por um propósito. Principal, crescimento. Relacionamento com Deus. Ampliar meu relacionamento. Não, eu estou na igreja. Por que eu estou na igreja? Porque se tu perguntar isso para algumas pessoas, elas não sabem. Que igreja é lugar de propósito. Eu estou aqui, eu estou aqui por quê? Eu estou aqui para desenvolver a minha salvação. Ou você é daquela turma que uma vez salvo, salvo para sempre? Cuidado com isso aí, meu irmão. Tem um montão já descendo no elevador por causa disso aí. Cuidado com essas conversas aí de internet aí. Uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado. Vida com Deus é de santificação. Estou aqui, ó, gastando o português aí, falando com você sobre isso. Vida com Deus é de santificação. Eu sou salvo porque eu me santifico. Eu fui salvo. Amém? Eu não fiz nada para ser salvo. Ele fez. Agora eu tenho que fazer para continuar salvo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E senão tu entra na turma aí, tem gente que é vidrado em internet, tudo que escuta na internet. Não, o pastor da internet falou isso. O pastor está falando isso, mas o pastor lá da internet, ele já está na rádio, ele tem mais... Uma coisa que você nunca vai me ver é nesses programas de rádio aí, em debate. Só se eu tiver fumado alguma coisa aí para ir nesses debates. Só maluquice, discutindo. Ninguém chega a um consenso. Só colocando confusão. Querido, e quem tem desejo de colocar confusão a respeito das coisas do reino de Deus, é o inimigo. Não pode ser a igreja. Você está me ouvindo ou não? Porque eu estava estudando essa mensagem aí, a primeira coisa que Deus falou comigo foi isso. A proposta do inimigo é trazer confusão a respeito da manifestação do Espírito Santo. Tem tanta maluquice por aí que o Espírito Santo só se manifesta se tiver óleo. O Espírito Santo é o óleo. Bom, botou óleo, é o Espírito Santo descendo. É só maluquice. Não, o Espírito Santo, aqui no livro de Atos foi um vento, tem que ser um vento, se não entrar um vento não tem Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um vento, o TJ já diz que o Espírito Santo é um vento, não, é um vento, é um sopro, o Espírito Santo é um vento. Ou então tem gente que acha que essa descida aqui foi todo mundo cheio do Espírito Santo, veio vários Espíritos Santos, saiu entrando nas pessoas, isso é demônio, irmão. Pastor, como é que é esse negócio? Um espírito só para todo mundo. E não pergunta mais nada. O dia que chegar lá, tu pergunta a ele, como é que é esse negócio aí? Se o senhor multiplicou lá, tinha um monte de gente lá, 120. O mesmo espírito em 120. Isso a gente deixa a gente ficar meio doidão, né? Que a gente tem tem que ser partículas. Tem que ser vários. Desceu vários Espíritos Santos lá, pastor? Foi um só em todo mundo. Aí a pessoa fala, mas como é que é isso? Eu não entendo, irmão. Diz que a coisa revelada é para gente. Aí a oculta é dele. Amém? Não esquenta a tua cabeça com isso, não. Só entende que o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu. Porque Jesus lembra que eu falei semana passada que Jesus falou que não queria deixar a gente sozinho? Então ele não deixou. Ora em momento nenhum. Então, muitas vezes nós tomamos algumas decisões estranhas porque nós esquecemos que nós não estamos sozinhos, que nós temos Deus nos apoiando. Então deveríamos só gastar um tempinho. Aí, às vezes eu estou ali na maior luta para tirar uma mensagem, né? Dia a dia. Aí eu dobro o joelho e falo, Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja hoje? Aí, terça-feira mesmo, no discipulado, falei, Senhor, eu estou com uma palavra aqui, mas o que o Senhor quer falar? Aí ele mandou aquela para mim, vou só anotando, e eu só anoto, querido, eu só anoto. E é bom que eu anoto, acho que ele me chamou por isso, que eu anoto rápido. Eu anoto tão rápido que depois nem eu entendo. Tem que fazer um curso de interpretar o que eu mesmo escrevo. Mas eu consigo. Então eu só anoto. Por quê, querido? Deus, Ele quer
ele tem a manifestação dele. Deus se manifestou de várias formas na Bíblia. Lá nos profetas lá, diz que ele vinha, no profeta, especificamente. Agora, está liberado para todo mundo ter esse relacionamento com Deus. Mas é para quem, pastor? Para quem quiser. Agora, a proposta do inimigo é tornar a manifestação do Espírito em algo confuso. A intenção do inimigo, querido, é trazer confusão. Porque tem lugar aí que eu vou te falar, acho que o Espírito Santo está de fora há muito tempo. Que traz mais confusão, traz mais dúvida do que certeza. Porque eu não posso trazer você para cá para encher você de dúvida a respeito da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que a vontade de Deus, tem coisas que a vontade de Deus ainda não foi revelada, querido. Mas tem coisas que a vontade de Deus já foi revelada. Você quer ver uma coisa que a vontade de Deus foi revelada? Todos serem cheios do Espírito Santo. Já foi revelado. Pastor, mas eu não cheguei lá ainda. Mas vai chegar, querido. Porque eu vou falar hoje duas coisas que você precisa ter na sua vida para que isso aconteça. Para esse encontro ser efetivo na tua vida. Primeiro que você tem que tirar essa mentalidade de que nem todo mundo é batizado. Tira isso. Isso é religião que te ensinou isso. Aqui tu não vai aprender isso. Pastor, então por que eu não fui ainda? Alguma coisa está errada na tua crença. Porque não basta crer, anota aí, não basta crer, tem que crer certo. A nossa proposta aqui da PVU e lá da escola que eu fiz é ensinar a crer certo. Porque o ser humano, o problema do ser humano não é a mente dele não, é a mentalidade. É o que ele agrega à mente dele. E tem muita confusão aí fora a respeito de reino de Deus. Muita. E as pessoas, elas ficam confusas. E aquilo que não é um entendimento claro, a tendência natural é deixar de lado. Não me importar muito. E eu posso passar a minha vida toda sem ter um relacionamento que Deus gostaria que eu tivesse com Ele. Muito maior. Não por e simplesmente eu ser uma pessoa da igreja, mas eu ser uma pessoa com resultado no reino. É isso. Deus quer que eu e você tenhamos resultado no reino. Porque existe uma diferença muito grande onde o Espírito Santo é governador. O relacionamento familiar é outro, o tratamento com a esposa é outro, o tratamento com os filhos é outro, o tratamento no trabalho é outro. Porque o Espírito está guiando. Que há um nível de quebrantamento a respeito disso. Então, tem muita confusão, porque o papel do inimigo é isso. Porque, querido, isso aí você pode ficar ciente. No lugar que tiver uma manifestação de Deus, também tem uma manifestação do inimigo. Porque ele faz de tudo para trazer conflito. Conflito de pensamento. Você quer ver uma coisa? A visão celular explodiu no Brasil. Bom, gente pra caramba sendo salvo. Gente pra caramba pelo encontro. Porque, o que aconteceu? Apareceu pessoas falando contra. Teve gente que cresceu falando mal da visão celular. Teve gente que cresceu na visão celular e outros que cresceram falando mal da visão celular. Porque todo avivamento tem opositores. A tua célula começa a crescer, daqui a pouco aparece uma pessoa lá para destruir tua célula. Vai ter certeza disso. E se você não for o governador da tua célula, não for o líder da tua célula, você vai deixar acontecer. Se não tiver pastor e pastora aqui na igreja, se aqui não tivesse pastor e pastora, essa igreja tinha acabado. Sério? Porque todo avivamento atrai oposição. Por isso tem que ter uma direção, ter um norte. Porque ele estava ali por um propósito de Deus. Vou te falar, e a multidão e o lugar que ele estava não impediu da manifestação de Deus. Não impediu. Aí eu me lembro uma vez, a gente estava lá no monte, aí um mover de Deus fenomenal, todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo, um montão, tinha umas 50, 60 pessoas no monte lá em Tinguá, orando. Aí que mover, Deus visitando, a gente orando, aquele montão de gente sendo batizado. Porque quando as pessoas não são batizadas aqui, eu levo lá em Tinguá, oro e Deus visita. Deus realmente
responde a nossa oração nisso, que eu peço, Deus, que as tuas ovelhas sejam batizadas com o Espírito Santo. Agora no encontro mesmo, eu cheguei lá perto de uma meia dúzia, eu só chegava perto assim, quando eu estendia a mão, já começava a orar em línguas. E nesse dia um mover, querido, do céu ali naquele lugar. Aí uma atitude carnal de uma pessoa que esteve lá, o mover parou. Porque Deus respeita o ambiente. Deus respeita? Querido, tem lugar aí que não pode nem levantar no culto. Lá na Universal, lá no Templo de Salomão, o culto é 6 horas. 6 horas começa o culto. 5h59, o Macedo manda fechar a porta. Quem chegar depois de 6 horas, não entra mais. Só vai entrar no outro culto. Só no outro. Não pode mover uma palha lá dentro. Por causa da sensibilidade do Espírito Santo. No livro de Atos está escrito que havia muito temor na igreja, por isso muitos sinais e prodígios eram feitos entre os apóstolos. Muitos milagres. Tinha muitos milagres na igreja de Atos. Mas também tinha muito temor de Deus. Tinha muito respeito. A igreja em silêncio. A igreja respeitava. Aqui, querido, eu passo no corredor ali, quando eu olho, tem gente no WhatsApp, no culto. Vem para a igreja para ficar no WhatsApp. Eu tive que mandar, vou ter que falar isso, vou falar, irmão, porque isso aqui não é lugar disso. Eu tive que mandar mudar a senha do Wi-Fi da igreja, porque tinha gente vindo para a igreja para jogar. Ah, meu irmão, perdendo tempo em igreja. Passava assim, olhava, estava jogando e... Fica em casa, meu. Ir para a igreja para ficar entrando em rede social. É sensibilidade. Aí falta milagre na igreja, falta por quê? Porque falta propósito. E a gente deveria entender que quando aquela porta se abre é para salvar pessoas, para vidas serem salvas, para pessoas serem cheias do Espírito Santo. Isso aqui é lugar de temor de Deus, lugar de respeito a Deus. Você está me ouvindo, querido? Isso aqui é lugar disso. Porque o relacionamento com Deus, Ele nos ensina o que vem dEle. Então Deus está querendo ensinar. Aí eu olho, outra coisa que eu olho também, que isso eu já não li, eu não falo mais nada. Eu olho daqui, ó, eu vejo gente, vem para o culto, fica lá na portaria conversando. Fica lá do lado de fora conversando, não sei o quê. Querido, será que tem algo mais importante dentro de uma reunião dessa do que adorar a Deus e ouvir a palavra? A pessoa fica conversando lá fora. Antigamente eu descia o púlpito aqui, ó, abria a porta ali e ficava olhando para a cara da pessoa. Agora não faço mais isso não. Mas fica conversando lá fora, batendo pano, falando não sei sobre o quê. Aí vai lá, está falando sobre futebol. Ah, o Fluminense foi campeão, viu? Tem hora para tudo, meu irmão. Você está me ouvindo ou não? E perde uma oportunidade, porque a palavra de Deus diz que a semente que cai numa boa, cai à beira do caminho, vindo o maligno, arrebata. Porque é a semente que caiu à beira do caminho. É palavra, é algo valoroso que não foi valorizado. Alguém pegou a semente e botou na beira do caminho. Não, deixa aí um instantinho. Eu me lembro até de uma história. Eu morava lá no Juramento e lá tinha uma grota grandona. E caía muito balão, muita pipa lá. Aí um dia eu corria muito, igual o cabrito daquele morro lá, uma pipa com muita linha mesmo. Eu fui, corri, peguei a pipa e enrolei. Quando eu acabei de enrolar, eu vi quando passou uma outra pipa, do outro lado tinha uma grota, eu tinha que passar um monte de capim-navalha. Eu falei, pô, se eu levar essa pipa aqui, vai rasgar. O que eu fiz? Enrolei, botei no cantinho e fui lá depois da grota pegar a outra pipa lá. Quando eu voltei, tinha alguém com a pipa na mão, aqui. Eu falei, é minha. Ué, mas é tua? Estava aqui? É, não, mas é minha. Mas é minha. Aí eu falei, mas eu peguei. Eu falei, não, rapaz, tu pegou pipa enrolada? Pô, eu enrolei a linha aí, enrolei. Era minha. Mas estava ali. Mas o que eu quero dizer com isso? Estava à beira do caminho. Eu tinha enrolado a linha, mas estava lá no cantinho. Eu botei assim em cima de uma pedra e fui lá pegar a outra pipa lá. Mas quando eu voltei já tinha um dono. Assim é a palavra de Deus.
O que fica à beira do caminho, querido, o diabo leva. Porque é algo que é valorizado, mas que a gente não dá o devido valor. E foi um sufoco para me pegar a minha pipa, que era minha, que eu tinha pego. Que eu já tinha enrolado a linha e tudo. Aí, mas eu peguei a pipa. Eu falei, mas tu pegou a pipa com a linha enrolada e a rabiola também? Eu estava ali. Assim a palavra de Deus, que cai à beira do caminho. Eu não sei se eu vou falar isso, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou falar aqui. Vou falar. Tô animado. Pastor, está amargurado? Não, estou animado. Estou animado, tá? Tem gente que está aí sentado no culto, olhando para mim. Tu pergunta a ele o que pregou, ele não sabe. O pastor falou o quê? Detalhe, nem o News ele sabe. Vai ter isso aí na igreja? Estava em qual culto mesmo, hein? Aí amanhã, querido, no dia do Noves Fora, não tem conteúdo. Porque a vida vai passando. Porque aquilo que é brincadeira para você, para o diabo pode ser oportunidade. Porque enquanto Sansão estava brincando, o diabo estava avaliando ele. Até que chegou o dia que ele furou os olhos de Sansão, cortou o cabelo de Sansão, furou os olhos, e Sansão ficou rodando o moinho. Rodando, sem sair do lugar. E virou palhaço dos filisteus. Vai lá chamar Sansão para nos divertir. Aí não era esse aí que matava 1000 homens com uma queixada de burro? Era ele mesmo. Agora está aí amarrado, olho furado, sem visão. Porque brincou de igreja. Você está me ouvindo aqui nessa noite ou não? Porque tinha um montão de gente lá, e sabe quem estava? Uns aproveitando e outros zombando. Uns aproveitando e outros zombando. E detalhe, sabe o que entristece o reino de Deus? É que era a minoria que estava aproveitando. A maioria estava zombando. Porque está escrito que muitos vão errar o caminho. Muitos. E poucos vão acertar. Se você está levando a sério, parabéns. Você está na categoria dos poucos, amém? Porque a manifestação de Deus é para aqueles que querem algo a mais. Você quer algo a mais? A manifestação de Deus é para você. Semana passada eu falei isso, Maria Madalena, que Jesus tinha expulsado 7 demônios. Foi bom Jesus expulsar 7 demônios dela? Já foi bom ou não? Foi ou não? Seria bom, né? Ela tinha um demônio para cada dia. Jesus expulsou 7 demônios dela, já era algo bom. Só que ela queria mais. Ela não queria só que Jesus expulsasse o demônio. Ela queria revelação. Ela queria e ficou lá na porta esperando. E Jesus foi lá. Fala, mulher, está chorando por quê, mulher? Por que você está chorando, mulher? Então, Deus deu atenção ao que estava saindo da alma dela. Está chorando por quê, mulher? Porque eu não sei onde colocaram ele. Porque quem quer mais de Deus, mais de Deus terão. Todos aqueles que querem mais de Deus. Porque sabe, querido, às vezes eu quero mais de Deus, mas eu não estou mostrando para Deus. Deus sabe. O que eu mais ouço é isso. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe o que eu preciso. Irmão, está certo. Diz que antes da palavra sair da tua boca, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir da tua boca. Está chorando por quê, mulher? E detalhe que os anjos perguntaram, ela respondeu. E depois Jesus perguntou também. Está chorando por quê, mulher? Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você, querido. Ele quer a tua declaração. Ele quer a tua comunhão. Ele quer a tua intimidade. Ele quer o valor que você dá. Porque a prioridade da nossa vida como nova criatura, fala amém, é ampliar o relacionamento com o Espírito Santo. Fala assim, bota a mão em você e fala, minha prioridade é ampliar meu relacionamento com o Espírito Santo. É a minha prioridade. Eu faço isso, faço aquilo outro na igreja. Beleza, isso aí é maneiro, bacana, parabéns para você.
Mas isso tudo está fazendo você ampliar a tua intimidade com Deus? Se não está, meu irmão, para de fazer tudo que tu está fazendo. Vai buscar Deus. Porque eu não posso fazer como número. Eu não posso fazer, não, eu estou fazendo para Deus ver que eu estou fazendo, querido. O que você faz não importa muito para Ele, mas sim como você vive para Ele. Não é o que você faz, é como você vive. Porque muitas vezes as pessoas acham que elas vão receber de Deus por causa da troca. Não, eu estou fazendo, Deus vai fazer por mim. Porque Ele está vendo eu fazendo. Não, querido. É isso não. Porque Ele virou assim, ó, naquele grande dia, Ele dirá aos que estão à sua direita: vinde bendito do meu Pai, entrar no descanso eterno, que eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. E eles vão perguntar: Senhor, que dia que nós fizemos isso? O dia que vocês fizeram nos pequeninos irmãos meus. Aí vai falar para os outros: sai para lá, malditos do meu Pai. Tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber. Aí eles perguntam: Senhor, que dia que nós deixamos de fazer? O dia que você deixou de fazer para um dos pequeninos irmãos meus. Porque sabe o que escandaliza? É que nem quem fez sabia, nem quem não fez não sabia por quê. Sabe por quê, querido? Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu sou. É mais forte do que eu. É algo com o coração, que agora tem uma luz aqui dentro que ilumina as trevas que havia dentro do meu coração, e agora o Espírito de Deus é influenciador da minha alma. Eu não preciso, ovelha, vai orar, meu irmão. Vamos fazer uma campanha de oração de joelho aqui, lá da porta até aqui de joelho. Isso é penitência, irmão. Isso é punição. Isso aqui não é lugar de punição, não. Isso aqui é lugar de relacionamento. Você está me ouvindo ou não? Religião é punição. Relacionamento com Deus, crença, não é punição. Quando eu era criança, o castigo era orar no milho. Olha o castigo. Quem é antigo aqui sabe, quem é filho de crente antigo sabe como é que era o negócio. Tem algum crente filho antigo aqui? Filho de crente antigo? Não era assim, minha irmã? Ora no milho, vai orar no milho. Orar no milho. Lá na minha família fala: Deus vai te castigar, seu garoto desobediente. Aí eu olhava, eu andava assim, eu já saía de casa no outro dia assim, quando eu fazia alguma rebeldia. Que eu olhava no céu, quando roncava a trovoada, eu me escondia, com medo do velhinho lá no céu. Ai, tem um velhinho lá no céu com um fuzil na mão lá. Que essa era a minha mentalidade. A religião fala isso para você, querido. Relacionamento com Deus, Deus não precisa. Por isso que lá na lei era dízimo. Quem não der o dízimo, tu é ladrão. Hoje, irmão, Deus liberou você. Você faz o que você quiser. Pastor, se eu não quiser dar o dízimo, você não dá, ué. É com você, querido. Por isso que a Bíblia no Novo Testamento não fala nada. É obrigação dar o dízimo? Não. Mas quem ama Deus de verdade, entrega. Quando o Espírito Santo entrou na minha vida, uma das primeiras coisas que eu fiz, falei: Deus, eu vou passar um tempo, eu ganho pouco, mas eu vou passar um tempo entregando 20%, não vou entregar 10%, vou entregar 20%, para pagar o tempo que eu roubei o Senhor. E eu entregava 20% do meu salário. Nunca faltou nada, né, amor? Caso pra gente. Nunca. Tudo que a gente fazia, se fazia junto. Hoje nós trabalhamos juntos. Mas por quê, querido? E detalhe, meu pastor nunca chegou para mim e falou: olha, você tem que dar o dízimo, olha, você tem que orar, ora, você tem que jejuar, olha, você tem que ir para o monte, olha, você tem que vir para a consagração, olha, porque tem gente que acha que igreja é isso. Não, essa igreja não faz isso, então essa igreja aqui é porta larga. Tem gente que gosta de ser mandado e não influenciado. Você está me ouvindo ou não? Porque se não ouve o Espírito Santo para ouvir a mim, querido, ouvir ela. Fazer por fazer, querido, não salva ninguém. Agora fazer por prazer. E ali salvar uma alma por prazer, pregar o Evangelho por prazer. Quantas vezes eu, segunda-feira era minha folga, eu ia para o trem pregar. Agora não pode mais, que os crentes acabaram com tudo. Agora vem entrar no trem para pregar, o guarda falou: pode não. Dá frita e tudo. Mas eu pegava o Japeri aqui, ó. Eu ia até na central pregando e voltava até Japeri. Depois vinha para casa. Uma segunda eu ia para o monte, uma segunda eu pregava.
Eu ia, minha filha pequenininha, ia eu e um obreiro, pregava. Mas eu fazia isso por quê? Porque eu era obrigado? Não, querido. Eu ia ali no Jacutinga, pegava 25 pessoas do Jacutinga e botava num culto. Eu trabalhava, estudava, era pai de família e nunca impediu de eu ser evangelista. Mas sabe por quê, querido? Que tinha prazer no coração. Hoje as pessoas vêm para a igreja muito mal para levantar a mão. Levanta a mão. Estou cansado. Já teve ministro de louvor aqui, dele estar ministrando aqui, dele olhar para a igreja e falar assim: vem cá, até que hora que vocês vão ficar com essa cara de limão chupado aí? Falei: oh, rapaz, como é que você falou isso, cara? Tamanho a força do braço que as pessoas querem fazer. Isso na igreja não, querido. Você está me ouvindo ou não? Relacionamento com o Espírito Santo, você tem prazer. Eu vou ali para o monte buscar Deus um pouquinho. Deus Todo-Poderoso, com alegria de coração. Eu quero mais de Deus. Eu tenho fome e sede de Deus. Eu tenho fome. Eu vou para o encontro que eu tenho fome e sede de Deus. Eu vou para o encontro. Quem é o primeiro nome? Era o meu. Quem vai para o encontro trabalhar? Eu. As pessoas às vezes olham um monte de dificuldade, é um monte de obstáculo, porque tem obstáculo que o diabo cria, que tem obstáculo do diabo, e tem obstáculo que as pessoas criam. Aí vai criando obstáculo, obstáculo, obstáculo até medir. Porque o povo de Israel estava andando com Deus, querido, andando com Deus. Teve uma hora que Deus falou para Moisés, Deus falou para Moisés, olha só, Deus falando para Moisés, Moisés é o cara mais manso da terra. Deus falando para Moisés, Moisés, vou matar esse povo. Aí Moisés fala: Deus, faz isso não, Deus. Olha Moisés dando conselho a Deus. Faz isso não, Deus. Tu vai matar o povo, vão falar mal do Senhor aí. Vai falar que o Senhor tirou o povo de lá do Egito e não pôde conduzir o povo. E o Senhor matou o povo no deserto. Mas na verdade Deus estava provando a Moisés qual era o comportamento dele a respeito das outras pessoas. Porque quando o povo pecou, que Deus falou assim: Moisés, desce que o teu povo pecou. O povo era de Deus, agora Deus falou que era de Moisés. Desce que teu povo pecou aí. Desce. Moisés, sabe o que Moisés fez? Foi lá, quebrou a tábua da lei e mandou matar um montão lá. O cara mais manso da terra. Eles tiraram o cara mais manso da terra do propósito. Porque essa é a jornada, querido. Um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, é algo de tanta importância, irmão. E que tu mais vai olhar por aí é confusão a respeito disso. É conflito. Eu peguei esse texto aqui da descida do Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu, daqui a pouco começou os conflitos. E está todo mundo bêbado, está todo mundo doidão. Porque essa é a visão que tem. Porque a visão que as pessoas têm da igreja hoje é isso, sabia? Um bando de maluco. Olha lá. Mas aí quando encontrar contigo, amém? Um crente equilibrado, a tua célula é uma célula equilibrada. Amém? Aí vai falar: pô, aquele tem equilíbrio. Porque a igreja deveria ser equilibrada. A palavra ser equilibrada. Que está escrito lá que seja sempre temperada com sal. Sempre temperado. Fica de pé. Sabe, querido, eu estou muito feliz com esse assunto, para elucidar e iluminar os olhos do teu entendimento, para você não estar na igreja achando que o Espírito Santo é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa, habita com você, mora contigo, anda contigo. Ele quer te influenciar, Ele quer influenciar a tua vida, Ele quer influenciar a tua mente, Ele quer influenciar as tuas decisões. É Ele que te ajuda a fortalecer a tua fé. É Ele que te ajuda a você vencer pela fé. É Ele que te ajuda a se manter de pé, a se manter fiel, vencer o pecado. É Ele. É Ele que diz para você: não faz isso não, meu filho. Ele nunca vai te acusar, vai te ofender, mas Ele sempre vai te consolar. Sempre vai te dizer: não faz isso, não faz isso, eu te amo tanto. Esse é o Espírito Santo, querido. Uma pessoa
que está vivo dentro de você, que fala, que tem desejo, que tem amor para preencher o teu coração, que não está perdido não, querido. Ele não está perdido, Deus não está perdido não, está tudo sob controle, amém ou não amém? Levanta tua mão e fala: minha vida está na mão de Deus, está sob o controle de Deus, amém ou não amém? Eu só preciso ouvir um pouquinho mais, eu só preciso ter um relacionamento maior, eu só preciso, que eu vou falar para você semana que vem, que tem duas coisas que você precisa. Primeiro, desejar. Desejai ardentemente. Desejar. Uma outra coisa, ter o Espírito Santo como necessário na tua vida, ele é necessário. Fala: o Espírito Santo é necessário. A visitação do Espírito Santo não é ocasião, de vez em quando, não, é necessário na minha vida e na tua. Com a ausência do Espírito Santo, o nosso ministério não é a mesma coisa. Nós andamos fracos, desanimados. Deus não chamou você para desanimar, Deus chamou para você para viver por fé. Deus te chamou para profetizar, Deus chamou você para chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Amém? Fala: Deus me chamou para ficar firme, para andar pela fé, a vencer pela fé. Fala: eu posso vencer pela fé. A pessoa do Espírito Santo está em mim, na minha vida, na minha casa, governando as minhas ações. Aleluia. Eu dou essa liberdade a Deus. Eu te desejo, Deus. Fala: eu quero mais, Deus, eu quero mais. Eu estou aqui como Maria Madalena, querendo mais, querendo mais. O que vem de Ti é bom, Senhor. O que vem de Ti é bom para a nossa vida, meu Deus. Aleluia.